Olá, pessoal, companheiros, corações amigos do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Uma alegria estar aqui com vocês novamente no estudo do livro que nós estamos fazendo, né? É o Religião dos Espíritos. Estamos na lição 22. Ante os falsos profetas. Mas antes de nós irmos para o nosso estudo de hoje, vamos nos lembrando da divulgação das nossas mídias, do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Vamos, pessoal, compartilhando aí com os nossos amigos para divulgar a doutrina do nosso Mestre Jesus, tão maravilhosa, né? Quantas pessoas necessitam de palavras edificantes, amigas, e é somente no Evangelho que nós vamos encontrar essa fonte de água viva. Então, vamos compartilhar, meus irmãos, para que todos nós possamos ser um pequeno divulgador do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, assim como nós sempre fazemos, né? Vamos iniciar, como toda tarefa espírita, com uma pequena prece. Deus Pai, de infinita bondade, Mestre amado Jesus, gratidão, gratidão, gratidão por todas as bênçãos que recebemos, o dom da vida, a alegria de viver, as oportunidades que temos de evolução. Mestre amado, gratidão por ter nos deixado o caminho, por ter nos deixado seus passos, para que possamos trilhar rumo à nossa evolução. Agradecidos que estamos, vamos rogando, Mestre amado, que esteja conosco, que seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, caríssimos. Então vamos aos nossos estudos aqui, que nós já falamos demais, né? Como sempre. Esse texto, ele veio numa reunião pública no dia 30/3/1959, e é uma explicação da questão 624 do Livro dos Espíritos. Então, pessoal, vamos lá. No Livro dos Espíritos, buscar a questão para que a gente tenha uma compreensão melhor. Está nas Leis Morais, no livro 3º do Livro dos Espíritos. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? A resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Pois bem, então vamos à instrução de Emmanuel quanto a essa questão. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou por parágrafo e nós vamos comentando os parágrafos. Eu não vou ler na íntegra, porque afinal acho que vocês todos têm, né? O livro Religião dos Espíritos. Se vocês estão estudando o livro dos Espíritos, vocês têm que ter o Religião dos Espíritos, né? Brincadeirinha, pessoal, mas seria bom. Vamos lá, então. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. O que é que está falando o Livro dos Espíritos aqui para nós, né? O que é que está falando aqui na questão 624? Gente, eu fechei, eu vou abrir de novo, tá? Porque eu esqueci de colocar o marcador. Qual é o caráter, né, do verdadeiro profeta?
é um homem de bem. Os espíritos dizem para nós, é um homem de bem. Então, Emmanuel vem falando para a gente ter cautela com aquelas pessoas que têm a palavra fácil, bonita, elogiosa, mas que no fundo não tem ensino moral para que a gente possa evoluir. Muitos de nós, em várias etapas das nossas vidas, nós vamos buscar, principalmente nas etapas mais aflitivas, nós vamos muitas vezes buscar consolos em ledores de sorte. Eu acredito que muitos de nós já fez isso, porque o desespero é tamanho que a gente ouve um amigo, ai, tem aquela ledora de sorte, tem aquilo que vai te auxiliar, você vai ver, vai te trazer a solução dos seus problemas. E nós acabamos pagando, né? Porque não é gratuito. E nós vamos lá nesses ledores de sorte. E alguns deles, às vezes, até nos faz sairmos de lá consolados, com a nossa autoestima um pouquinho melhor. Mas, muitas vezes, nós podemos sair de lá com falsas esperanças. Porque nós pagamos para ouvir coisas boas, ninguém paga para ouvir coisa ruim. E a recomendação de Jesus, acautelai-vos, né, dos falsos profetas. Aliás, é João. No Evangelho, segundo o Espiritismo, João vem trazendo para nós, no capítulo 21, falsos cristos. No item 6º, vem trazendo o trecho da epístola 1ª de João, no capítulo 4º, no versículo 1º. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Jesus já previa tudo isso, né? Que nós iríamos fazer, essa nossa busca desenfreada para sairmos das situações aflitivas de uma forma mais fácil. Mas como disse mesmo Jesus a nós, qual é o pai que o filho lhe pede peixe e ele lhe dá pedra? Então, todas as aflições que estamos passando, todos os desafios, eles nos pertencem. Porque nós trouxemos na nossa bagagem esses desafios. A maioria de nós até pediu para que fosse dobrado, triplicado, para que nós fôssemos mais rápido na nossa evolução. E depois, quando a gente está aqui, né, colocando em prática as coisas que aprendemos, o que concordamos, muitas vezes a gente vai atrás de ilusão, em busca de ilusão, né? Em saber se eu vou achar o príncipe encantado, se eu vou fazer fortuna, se eu vou conseguir me formar, tirar lá o meu diploma e conseguir um trabalho dos sonhos, onde eu vou trabalhar 1, 2 horas por dia e ganhar um salário milionário. Não é assim que a gente pensa, não é atrás disso que nós vamos? Atrás das facilidades? E Jesus nos diz, acautelai-vos, e João nos lembra dos falsos cristos e dos falsos profetas. Continuando aqui com Emmanuel. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições, aquilo que nós falamos, todos nós. Nós vamos atrás das facilidades. É uma das nossas imperfeições, buscarmos coisas fáceis.
sairmos das difíceis. E muitas vezes a facilidade nos complica ainda mais. A maioria das vezes. Continuando aqui, Emmanuel. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Então, se nós queremos coisas boas, palavras boas, nós precisamos ser bons. Vamos nos lembrar que o semelhante atrai semelhante. Vamos citar o Evangelho novamente. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então, se eu busco facilidade, se eu busco um falso profeta, é o que eu vou ter. Vou ser um lobo caindo na armadilha da minha imperfeição. Por eu querer, por eu tentar, facilidade, desistir daquilo que eu mesma me propus, né? Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro, na falta de nossa própria estultícia. Como é uma palavra não muito usada, estultícia, um dos sinônimos é tolice, né? Então, da nossa própria tolice, da nossa própria ingenuidade, vamos dizer assim. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. Sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham a explorar-nos a insensatez e a cobiça. Vocês já ouviram falar de simpatia? Eu já ouvi falar muito de simpatia. Simpatia para casamento, para ganhar fortuna, não é verdade? Simpatia para atrair a harmonia do lar. Filhos perfeitos e coisas desse tipo que são pertinentes ao nosso aprendizado. Mas no nosso orgulho, na nossa pequenez, na nossa, como está dizendo Emmanuel aqui, na nossa insensatez, nós vamos atrás, né? E com certeza nos decepcionamos, porque a obra é minha, o trabalho é meu, a tarefa é minha, sou eu que preciso concluir essa tarefa. Se eu quero ouvir algo de bom para me trazer algum alívio, algum alento, Jesus deixou tudo pronto para nós. Está no Evangelho. Está lá prontinho. Tudo que a gente precisa, todas as nossas aflições encontram consolo no seu Evangelho. Tudo que nós possamos imaginar tem a consolação no Evangelho de Jesus. Continuando. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico, ou de desenfaixados, desencarnados, espíritos a caminho da perfeição, buscando na luta e na experiência os fatores de evolução que nos é necessária. E que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Muito bem. Eu costumo dizer assim, né, principalmente com os alunos em sala de aula, eu costumo dizer assim: quando você está numa situação muito aflitiva, ou diante de alguém que lhe ofendeu, que você se sentiu ofendida, vamos lembrar de Jesus, vamos pensar em Jesus,
O que faria Jesus? E se fosse Jesus que estivesse aí na minha frente, qual seria a minha conduta? Eu iria me sentir ofendida? Se ele me dissesse verdades que eu preciso ouvir? Nós muitas vezes vamos em busca de inflarmos o nosso ego, a nossa vaidade, com elogios muitas vezes falsos. As pessoas que nos elogiam para nós, sim, pessoa que vem nos elogiar, ai, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Geralmente eu costumo não ouvir. Ouvir e escutar. Vamos ouvir ou escutar. Eu costumo não eu ouvir, não escutar. Porque os elogios, muitas vezes, mesmo sinceros, de pessoas queridas, muitas vezes inflam o nosso ego, nossa vaidade, e nós negligenciamos nossa tarefa, muitas vezes, por nos acharmos melhor que os outros. Estamos todos aqui com o mesmo objetivo, com tarefas diferentes, mas com um único objetivo, que é a nossa evolução. Não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários. No pressuposto de que venham até nós, na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Trazemos em nós uma bagagem de muitas vidas, de muitos aprendizados, de muitas lágrimas também, de muitos risos, de muitas alegrias. E temos companheiros espirituais que nos acompanharam e que nos acompanham de muito perto. Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec, né? E o que a espiritualidade nos responde? A maioria das vezes são eles que vos dirigem, né? Se nós temos esse contato, muitas vezes eles nos dirigem. E na nossa imprevidência, às vezes nós vamos crer em um desses nossos amigos do passado, que ainda não tem por nós muita simpatia e que sabe onde está o nosso ponto fraco. Eu não digo o ponto, eu digo os nossos pontos fracos, porque eles nos veem em espírito e em corpo espiritual, em perispírito. Eles veem as marcas que nós trazemos, e é exatamente lá, no nosso orgulho, na nossa vaidade, onde eles vão trazer muitas vezes para nós questões, elogios, e com isso nós vamos deixando de lado de trabalhar o que realmente viemos fazer, né? A nossa proposta maior, a nossa missão. Todos nós temos missão. Não vou dizer essas missões grandiosas, né, humanitárias, mas todos nós temos uma missão, é por isso que estamos aqui. E a nossa maior missão é burilarmos as nossas imperfeições, é lapidarmos em nós o que precisa ser lapidado, porque ainda está numa pedra bruta. Então, precisamos lapidar muitas questões. Né? Continuando. Não creias desse modo em todo espírito, diz-nos o apóstolo. Porquanto semelhante atitude envolveria crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. Quantas encarnações
estivermos presos em vaidade, em egoísmo, continuamos, talvez em grau menor, mas ainda não conseguimos nos despojar completamente do orgulho da vaidade. Basta alguém pisar no nosso calo, que nós vamos ver se já conseguimos, certo? Eu digo por mim, que às vezes me surpreendo com as minhas atitudes menos felizes. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala, porque ele está mais próximo dos nossos lábios, né? Os nossos ouvidos. Então precisamos analisar, precisamos ouvir aquilo que nós estamos falando, principalmente de nós mesmos, né? Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Nós não vamos receber flores se nós só atiramos pedras. Vamos pensar. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz do nosso caminho. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz do nosso caminho. Ele é a luz. E cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçadas, desse ou daquele setor de esclarecimento. Aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora. Vamos parar aqui no meio do parágrafo. Emmanuel usa a linguagem que a gente sabe quase não muito usada, cotejando, comparando, né? Então, comparando as lições do mestre, seus avisos, seus informes, suas mensagens, advertências, que são endereçadas a nós, não é o outro, são endereçadas a nós. Para que nós tenhamos uma vida melhor, mais tranquila. Mas será que nós estamos ouvindo as mensagens somente? Não estamos escutando. Estamos só ouvindo? Será? Então vamos lá. Que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora. Humildade não é servidão. Muitas vezes nós confundimos, né? Servilismo com a humildade. Não é isso. O serviço são nossos deveres de cada hora. O que é um serviço? É ser útil para nós, ser útil ao nosso próximo em todos os momentos. Eu aprendi com um educador do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que quando nós não pudermos fazer absolutamente nada, façamos uma prece. Peçamos a Jesus, aos amigos espirituais, que nos deem alento, força, não só para nós, para aqueles que nós achamos que não podemos fazer nada. Para que a verdade nos ilumine, para que o amor puro nos regenere.
preservando-nos, por fim, do assédio de todo o mal. Quando Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso, nós pedimos para que o Criador nos livre do mal. Mas esse mal, eu costumo dizer que não é um mal exterior, mas sim o mal que ainda habita dentro de cada um de nós, as nossas imperfeições. E vamos voltar ao nosso começo. Não vamos atrás de mensagens falsas, de ilusões, de que com rezas ou que com simpatias ou coisas do tipo nós vamos conseguir os nossos objetivos. Não. Nós vamos conseguir, sim, todos os nossos objetivos, se nós trabalharmos, todos eles em nós, se tivermos força, coragem, pedirmos ao Pai exatamente isso, não para nos livrar dos acontecimentos, mas para que nos dê coragem, força para continuarmos a nossa jornada, para que não precisemos repetir muitas vezes as mesmas coisas, como nós estamos fazendo ao longo de muitos anos. Para encerrar, eu trouxe aqui mais uma mensagem de Emmanuel, bem curtinha, né? Que é do livro Bênçãos de Paz, da segurança íntima. Se cumpres o teu dever e não aspira a outro prêmio que não seja a consciência tranquila, quem te poderá fazer o mal? Se procura somente o bem. Pense nisso. Atendendo a isso, e verificarás que a segurança íntima reside em ti mesmo. Qual acontece a paz da alma, que vem a ser patrimônio de cada um. Trabalho de formiguinha, de todos os dias eu querer a paz. Como disse Jesus, eu vos dou a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, que é o mundo material, mas sim a paz da consciência tranquila, de sabermos que estamos fazendo o nosso melhor. Gratidão, caríssimos, gratidão por estarem aqui comigo. E vou solicitar mais uma vez. Divulguem as nossas mídias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, Instagram, Facebook e também no YouTube. E juntos, vamos rogar ao nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, que possamos nos tornar criaturas melhores para nós mesmos, que sejamos para conosco mais amorosos, que sejamos mais sinceros nos nossos objetivos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Fiquem caríssimos na paz de Deus.